Ok, uma outra questão que a gente tem que abordar é, então, quais são os requisitos para publicarmos uma revista internacional? Afinal de contas, já viu que a ciência precisa ser internacional, né? Que internacional envolve, está envolvido numa comunidade de vários países, enfim, como chegar numa revista desse tipo? Quais são os requisitos, né? Vocês vão ver que existem, na verdade, 3 requisitos para se atingir a ciência internacional. Estou falando assim, para você tentar chegar na ciência internacional. Não adianta você ter um padrinho americano, um padrinho inglês, alemão, aí é fácil, mas você por você mesmo atingir. Né? É um pouco difícil, porque veja, um dos requisitos, né, é tradição. O nosso país, Brasil, não tem tradição em ciência. Nós somos muito jovens na questão da ciência, nós não construímos ainda uma história que o mundo fale. O Brasil possui tradição em ciência. O Brasil possui tradição em outras coisas. Né? Futebol, algumas coisas assim, ele possui tradição, mas em ciência não. Então nós somos vistos como um povo emergente, um país emergente, já melhorou muito a situação nos últimos anos, felizmente, mas ainda não temos aquela tradição em ciência. Né? Quando se fala em ciência, não se pensa necessariamente em Brasil. É óbvio que está mudando, mas recentemente o Brasil tem aparecido na Science, em alguns lugares, e há pesquisadores internacionais que dizem que o Brasil é, de fato, o país do futuro em termos de ciência, mas ainda é muito incipiente esse status. Né? Uma outra coisa que precisa para publicar internacionalmente é o que eu tenho chamado de pedigree. Ou seja, o indivíduo tem que ter um lastro, não é? Então, olha, esse daqui, ele foi orientando do fulano, ou ele trabalha no laboratório não sei das quantas, ou ele veio de Harvard, ele veio de Cambridge, de Oxford, ele veio de lugares, entre aspas, nobres, portanto, é muito mais fácil que o trabalho dele seja aceito. Essas duas condições são condições paracientíficas, elas interferem, sim, no processo de aceitação dos trabalhos, de quem manda trabalho para o exterior, ou para revistas internacionais, mesmo que não seja do exterior, sabe disso, né? É difícil, nós somos avaliados com preconceito, isso acontece, isso tem até trabalhos publicados mostrando esse preconceito, mas não é porque ele existe que a gente não deva ou não possa ultrapassá-lo. Tá? E a gente consegue ultrapassá-lo porque tem uma terceira característica importante para a sua ciência estar na esfera internacional, que é o quê? Qualidade. Embora o nosso país não tenha tradição em ciência, nós não tenhamos um pedigree, um grande lastro em ciência, nós podemos ter qualidade. Isso é importante e é o que nós podemos fazer. Não adianta ficar brigando com esses dois aqui de cima. Então vamos trabalhar aqui. E o que é, então, essa qualidade? Né? O que significa qualidade internacional de uma pesquisa? Basicamente, né, são poucos pontos que garantem essa qualidade. O primeiro deles é novidade nas conclusões. Se você não tem um trabalho que a conclusão traga algo novo, algo realmente desconcertante, que as pessoas não estavam imaginando, o seu trabalho dificilmente vai entrar numa ciência internacional de alto nível. Não é? Ninguém está interessado em ficar lendo mesmice, lendo coisas para concluir o que você já se espera, ou coisas para concluir coisas pontuais que se interessam a uma cidade, a um hospital, enfim, a questões de menor alcance. A ciência internacional precisa ter conclusões novas, arrojadas. Né? Então, esse é um requisito importantíssimo. E isso daqui, como a gente já viu em algumas aulas, ele é definido na elaboração do projeto. Tá? Então, muitas vezes no projeto você já mata o seu estudo. Ele jamais atingirá a ciência internacional pelo objetivo que você se propõe a testar. Uma segunda parte, não adianta ter uma proposta ou ideias mirabolantes se elas não forem bem feitas. Então, do ponto de vista metodológico, ela tem que ser muito forte, uma metodologia robusta. Isso significa o quê? Uma estratégia de estudo, chame delineamento, enfim, o jeito que você quiser chamar, mas uma estratégia de estudo adequada, que permita elaborar as conclusões que você pretende. Se você trabalha com grupos experimentais, então não podem faltar alguns grupos-chave para testar a validade das suas ideias, das suas hipóteses, quando for o caso. Técnicas adequadas. Você tem que trabalhar com técnicas que, de fato, a sua comunidade internacional está usando e aceitando. Do contrário, você não vai ser aceito nesse sistema. Amostragem. Você trabalha muitas vezes com
indivíduos, sejam eles humanos ou não humanos, e esses indivíduos precisam ter um certo número para que a sua conclusão tenha uma certa validade. Né? Isso depende da sua pesquisa mais quantitativa ou mais qualitativa, mas mesmo assim você precisa ter essa amostragem. E se ela for de um tamanho pequeno, né, e esse pequeno é definido pela sua comunidade científica, não é uma questão puramente estatística, não. E se esse tamanho for muito pequeno, seu trabalho vai ficar desacreditado na comunidade. Né? Então ele já não vai entrar na ciência internacional, e se entrar também não vai ser lido, não vai ser citado, vai ficar ignorado. Então são pontos que dão robustez para a sua metodologia dentro da abordagem da ciência empírica, que é o que eu tenho me pautado nesse curso. Precisa ter resultados evidentes. Veja, não se faz ciência forte com resultados mais ou menos. Olha, bateu na trave, isso aqui não deu diferente, mas deu quase diferente, vamos considerar... Não, tudo isso não interessa. O que fica na ciência internacional são resultados claros, evidentes. É só pegar as melhores revistas do mundo e vocês vão ver que os resultados são de fato evidentes. Tá? E uma última coisa é uma apresentação impecável. Ou seja, não adianta você fazer tudo isso e se a apresentação, se a forma de redação, os gráficos, as tabelas que você coloca, o título, o resumo, pontos-chave do seu trabalho, estão com uma qualidade ruim. Né? O trabalho tem robustez, tem uma ideia interessante, mas ele não é lido porque ele não atrai, ele no meio de tantas outras publicações ele acaba ficando esquecido. É óbvio que isso não é tão importante quanto aqui de cima, mas é fundamental também. Não é? Então, esses são os pontos para a gente conseguir publicar internacionalmente. E no segmento do curso eu vou mostrar como se faz isso dentro de cada parte do texto científico.